Vou começar com a modelo Vitória, que representa aqui as adolescentes. E nessa fase da idade, a maior preocupação é encobrir espinhas e pequenas olheiras que elas podem vir a ter. É muito importante que você só use base se você souber aplicar corretamente a base. Uma base mal aplicada ou aplicada em excesso pode pesar o olhar ao invés de suavizar e valorizar aquilo que você tem de bonito. Mas o corretivo, nessa idade, é imprescindível. Existem maneiras corretas para aplicar o corretivo. Você pode aplicar ou com a ponta dos dedos ou usar uma esponjinha. Aqui vou usar a esponja e você nunca coloca ele direto sobre a pele, tá? Você coloca ele sobre as suas mãos e aí com a esponjinha você vai umedecendo e aplicando nas regiões onde você quer que esconda. É importante sempre apertar a esponjinha até que a pele absorva o excesso para que não fique carregado e não tão marcado. Com os dedos a mesma coisa. Você fica batendo o seu dedo lá, friccionando o dedinho até que absorva o corretivo. A segunda parte da maquiagem é a aplicação da base. É importante aplicar corretamente para que ela não fique mais concentrada em algumas regiões e falha em outras. A base não pode ser nem tão líquida que não dê cobertura, nem tão grossa que dê aquele efeito muito opaco na pele. A mesma sugestão, coloca um pouquinho na esponja, tira o excesso no dorso da sua mão e vai aplicando no rosto em movimentos suaves e sempre ascendentes, tá? Principalmente para as adolescentes, é importante que elas apliquem com a esponjinha para evitar o uso de excesso de base e para que a base seja espalhada corretamente do rosto todo. Não esquece de passar embaixo das pálpebras e aproximar sempre lá da orelha. Em volta dos lábios, ao redor do nariz. A base tem que fazer a cobertura todinha da face. Como o seu pescoço e o seu colo também fazem parte e vão aparecer, é importante que você desça com a base, com a mesma tonalidade, na região do maxilar e do seu pescoço. Isso. O pó facial é, na verdade, o arremate da textura da sua pele. Existe o pó compacto, existe o pó solto e existem algumas embalagens como essa, que já vem com o dosador na esponja. Isso facilita muito para as adolescentes aplicarem, principalmente porque a quantidade nunca vai ser exagerada. As adolescentes ou mulheres que tiverem pele oleosa, a zona T deve ser um pouquinho mais carregada de pó. Isso faz com que o excesso do brilho diminua. Esse pozinho você vai somente batendo durante o processo de espalhar no rosto todo. Quando você achar que a concentração na esponja está pouca, força um pouquinho no dorso da sua mão e volta para o rosto. Por que é importante usar o pó facial? Primeiro, porque ele dá esse arremate de corretivo e base,
E segundo, porque ele tira o excesso de brilho que a base pode vir a apresentar. Já existem no mercado algumas bases livres de óleo que não causam esse brilho. Mas como eu não sei o caso da sua, em todas as maquiagens hoje você vai ver sim o uso de pó facial. Agora vamos para os olhos. É importante sempre prestar muita atenção nas sobrancelhas. As sobrancelhas emolduram o seu olhar, então elas devem estar sempre bem feitinhas, ou pelo menos que você remova aquele excesso, e sempre bem penteadas. Para sobrancelhas falhas, mais tarde, em outra maquiagem, você vai ver como corrigir. Prontinho. Agora vamos optar em fazer os olhos. Como a ideia é que a adolescente não carregue muito a maquiagem, eu vou usar alguns tons de rosa e prata que vão realçar os olhos da Vitória e não vão sobrecarregá-los. Comece sempre com a cor mais clara, assim se você errar, fica mais fácil de você corrigir. Os pincéis para aplicação de sombra existe com a esponjinha, que é onde você tem acúmulo maior do produto, e o de cerdas, onde você espalha mais o produto. Vou começar com a cor prata, que é a cor mais clara, e vou cobrir a pálpebra toda para dar luminosidade ao olhar. Depois da pálpebra toda coberta, eu posso sim aplicar a cor mais escura, agora com o pincel de cerdas, para que não sobrecarregue o olhar da Vitória. A cor mais escura eu vou aplicar somente no cantinho dos olhos, sempre em direção para cima, para levantar o olhar, em direção às sobrancelhas, da pálpebra para a sobrancelha. Abre os olhos um pouquinho. Aqui você já pode notar a diferença de um olho com luminosidade e outro sem. É uma maquiagem muito simples que você mesma faz aí na sua casa. A grande dica, o grande macete para saber se maquiar é praticar, não tem segredo. Todo o excesso que sobra de sombra ou que cai sobre a pálpebra inferior, você pode remover com o pincel largo para pó ou um pincel que você tem em sua casa de cerdas macias e que esteja limpinho, tá bom? Na hora de aplicar o lápis, é importante você saber alguns segredinhos. Para diminuir o seu olhar, você pode aplicar o lápis tanto por cima dos seus cílios como internamente. Se os seus olhos forem pequenos, você deve usar o lápis, se quiser usar o lápis preto, somente até a metade do seu olhar, tá bom? A grande dica é para aumentar o olhar, aplique internamente lápis branco. No caso da modelo, a Vitória, como ela tem olhos grandes, eu posso usar e abusar do lápis preto, tanto internamente quanto externamente. Fecha, por favor. Na hora de aplicar o lápis, procure não fazer uma linha só de uma vez. Faça pequenos traços sempre de dentro para fora, bem fininho e bem rente à raiz. Agora olhe para cima. Qual é o macete, Fabiana, para não chorar? Vou te ensinar. Você olha para cima e começa a aplicar o lápis de dentro para fora. Deu vontade de piscar? Para e pisca. Para mais um pouquinho, segura lá os olhos abertos e aplica. Para não chorar e não borrar a maquiagem, tenha sempre um cotonete à mão. Se vê que o olhinho lacrimejou, é só encostar no cantinho dos olhos para absorver essa umidade que causou. De novo.
hora de aplicar a máscara para os cílios. Aqui vai mais um grande segredo. Tem medo de aplicar? Tem medo de borrar? Não precisa. Olha como é fácil. Você vai pegar com o seu dedo indicador, vai erguer um pouquinho a sua sobrancelha e com a outra mão você vai encostar os cílios. O pincel rente aos cílios na raiz, pode piscar. E pisca bem devagarinho. Pronto, abre novamente, encosta e pisca. Aproveita para fazer um movimento circular com a haste da máscara para os cílios, porque você vai assim penteando os seus cílios também e fazendo com que eles fiquem todo colorido, fio a fio. Novamente. Pisca. Pronto. Outro segredo para as adolescentes: nunca bombeie a haste na máscara. Quando você faz esse movimento, você está fazendo entrar ar aqui dentro e vai fazer com que esse líquido precioso seque mais rápido. Agora é a hora do blush. Existem pincéis próprios para aplicação do blush, que são esses pincéis chanfrados. Não tem desse? Não tem problema, usa o seu aí. O importante é que ele tenha cerdas macias. Como que eu sei, Fabiana, onde eu vou aplicar o blush? Vá em frente ao espelho e sorria. Sorria, Vitória. A região que as bochechas ficarem mais salientes é a região onde você deve passar o blush. Sempre da parte interna em direção às têmporas. Aqui vai um grande macetinho. Você passa o pincel na cor de blush que você quer, tira o excesso e aí aplica na maçã do rosto. Sempre em movimentos suaves em direção às têmporas. Mais uma vez, passa, tira o excesso. Movimento suave em direção às têmporas. O excesso que ficou aqui no pincel não vai ser desperdiçado. Você vai aproveitá-lo e vai passar no contorno do seu rosto, ao redor do maxilar, um pouquinho na testa e um pouquinho na ponta do nariz. Isso vai fazer com que dê mais brilho ao seu olhar. Agora está na hora do batom. Como nessa idade, o que elas mais gostam são gloss. Os gloss. O que você vai fazer? Você vai aplicar o gloss na parte inferior do seu lábio. Vai aplicar um pouquinho só em cima. Agora espalha bem devagarzinho. Olha no espelho. Viu que faltou? Alguma região não ficou colorida ainda com o gloss? Vai lá e retoca. Passa mais um pouquinho. De novo. Limpa o dentinho. Se borrar, não se apavore. Limpe bem com um pincel ou pincel de sombra e repasse ou pegue um cotonete, que é a haste. Tire o excesso, tanto do lábio, se você errar, quanto se você errar o lápis, enfim. É importante que você faça a maquiagem que fique de um jeitinho que você goste e que você se sinta mais bonita. A ideia de você se maquiar é exatamente essa: valorizar os seus traços, esconder aquilo que você não gosta e ficar mais bonita do que você já é.